Vamos lá, pessoas, continuando esta prova aqui. Questão. Ela não tem número. Questão 24, tem sim. Questão 24, essa primeira aqui. Gente, se você leu o artigo 5º, se você leu, você e entendeu, não decorou, entendeu, é muito difícil você errar, até porque isso aqui são coisas do dia a dia. Você liga qualquer jornal, eles falam isso sempre. Alternativa, ó, à luz da disciplina constitucional dos direitos e garantias fundamentais. Quando fala direitos e garantias fundamentais, estamos falando do artigo 5º. Alternativa A, ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Ué, se de repente eu sou acusada de alguma coisa que tem direito, se eu pagar a fiança eu posso ir embora para minha casa, é ilegal eu ficar presa, é para isso que existe o habeas corpus, quando tem uma prisão ilegal, tá? Se você leu o artigo 5º uma vez, você já sabe que é a alternativa A. Ah, eu não identifiquei que é a alternativa A, é só procurar os erros das outras. B. É permitida a extradição de estrangeiro por... Não é permitido a extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. Impossível ser a B. C. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar... Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser, nos termos da lei, estendidas aos sucessores. O que ele está dizendo aqui? É como se eu cometesse algum crime, tá? Sei lá, cometi um assalto, fiz um furto, fiz alguma coisa que deu um tremendo prejuízo para a farmácia ali, para a padaria, deu um prejuízo. Eu morro. O que ele está afirmando aqui, e é verdade, é que esse crime não passará da minha pessoa, a pena não será cobrado da minha pessoa para o meu sucessor. Como que isso vai acontecer? Suponhamos que eu faço algo ilegal, eu tenho um patrimônio de 100 mil reais, e eu dei um prejuízo para algum comércio, para alguma coisa de 150 mil reais. O que vai acontecer? O meu sucessor, isto é, o meu herdeiro, o meu filho, o meu sucessor, ele teria o direito a essa herança de 100 mil reais se eu não tivesse dado este prejuízo. Logo, se eu dei este prejuízo nesse desfalque que eu fiz aí de 150 mil reais, esse valor da minha herança, esse meu patrimônio, será transferido para essa pessoa, para o Estado, para quem ficou em prejuízo, e essa pessoa, esse Estado, vai ficar no prejuízo de 50 mil reais. Porque o prejuízo que eu dei foi 150 mil, o meu patrimônio era de 100 mil, ele vai ficar no prejuízo. Por quê? Porque a Constituição ela é bem clara que a pena não passará da pessoa para o sucessor. Se o Estado cobrasse esses 50 mil do meu sucessor, percebe que iria contrariar isso aqui. Agora, suponhamos, vamos mudar os valores só para ficar algo bem claro. Suponhamos que eu dou um prejuízo, eu faço algo ilegal que dê 50 mil reais. Eu tenho um patrimônio de 100 mil, tenho um herdeiro. Então, o que vai acontecer? Dei um prejuízo para o Estado ou para alguém de 50 mil reais, tenho um patrimônio de 100 mil. Antes que o meu herdeiro se apodere do direito dele, que é a herança, primeiro paga-se o prejuízo que eu dei. Então, foi 50 mil, pega do meu patrimônio 50 mil e paga, o que sobrar vai para o meu sucessor. Mas se ultrapassar, não pode cobrar do meu sucessor. E o meu sucessor só vai pegar depois que aquele prejuízo tiver sido coberto. Só uma observação, gente, a gente está na Constituição, a gente não está na lei específica, existe uma lei que regulamenta isso, existem vários outros detalhes. O que eu quero lembrar? Se a gente for na prática,
existe alguns pontos aí, existem várias coisas, se tem menor de idade, tem vários pontos, não pergunta pra gente. O que pergunta pra gente? A pena vai passar da pessoa do condenado? Não. É isso que pergunta e é isso que a gente vai responder. Agora, na vida real tem mais detalhes? Existe uma outra lei imensa só por conta desse pedaço aqui, tá bom? Então, ó, alternativa C. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei, estendidas aos sucessores e contra eles executados até o limite da herança. Onde está o erro aí? Até o limite do valor do dano causado, até o limite da herança. Foi o que eu expliquei. Se você não entendeu, volta ao vídeo. Não entendeu o que eu falei, ficou obscuro, comenta aí que eu arrumo alguma outra forma de explicar para você. Habeas corpus, seguinte, remédios constitucionais. Tem uma sequência de slides que eu passei para vocês há pouquíssimo tempo, coloquei no grupo, explicando os 5 remédios constitucionais. Qual que é o segredo para nós não errarmos as questões de remédios? É nós sabermos detalhes dele, detalhes simples. Por exemplo, eu tenho que saber que remédios, quando a Constituição é promulgada, eles preveram o que? Olha, a gente só está entregando esse livro e ele vai ser trabalhado pelas próximas décadas, vai ser aprimorado conforme a evolução da sociedade. Então, assim, ele nunca vai estar pronto. Só que a gente tem que ter determinados remédios para algumas coisas que possam acontecer, geralmente vindo de abuso de poder do Estado, geralmente isso, tá? Para pôr uma espécie assim, de pôr um limite no Estado. Então, o que eles determinaram? Vamos fazer 5 remédios. Habeas corpus, que é o quê? É quando a minha locomoção ela está sendo restringida sem um legal motivo. O que eu tenho que saber do habeas corpus? É gratuito, não precisa de advogado, tá? Eu tenho que saber que, no caso para o TCM, eu tenho que saber que ele pode ser repressivo, ele pode ser preventivo. O que é o preventivo? Estou sendo ameaçada de ser presa. Bom, surgiu uma denúncia, a qualquer momento eu posso ser presa, mas eu sei que eu sou inocente, eu sei que eu tenho tudo o que o HC que eles falam, né? Eu tenho todos os pré-requisitos que o HC exige para que eu tenha direito ao habeas corpus. Então eu entro com um habeas corpus preventivo para eu não ser presa, eu ainda estou solta, mas existe o habeas corpus repressivo, que é o quê? Estou presa, estou lá dentro, quero a minha liberdade para eu provar que sou inocente. Já estou presa, então existem essas duas diferenças. TJ não pergunta isso, é o TCM que vai perguntar. A Assembleia pergunta, são os 2 tipos, tá bom? Eu tenho que saber que tem o habeas datas, eu tenho que saber que o habeas datas é gratuito, eu tenho que saber que eu tenho um mandato de segurança, que não é gratuito, é pago, eu tenho que saber que tenho mandado de injunção, que não é gratuito, que é pago. Conforme a prova for aqui pedindo, eu vou explicando um a um, tá bom? E eu tenho que saber que tem a ação popular, que salvo má fé, é gratuito. Veja, nós temos 2 gratuitos, que é habeas data e habeas corpus. Temos 2 pagos, que é o mandado de segurança, mandado de injunção. E temos a ação popular, que é o quê? Gratuito, salvo má fé. Então, ele cabe nas 2 situações, tá? Quando a gente vai aqui na alternativa D, conceder-se-á habeas corpus para proteger direito líquido e certo. Direito líquido e certo é mandado de segurança. O mandado de segurança é algo assim, quando tem algo certo, é um direito meu, eu entro com mandado de segurança. É o exemplo que eu sempre dou em sala de aula. Passei no concurso público em primeiro lugar e o que está em segundo lugar é nomeado e não eu. É um direito líquido e certo.
É um direito líquido e certo de que eu posso contestar essa nomeação desse segundo lugar? Sim, é um direito líquido e certo. Isso é mandado de segurança. E ele está afirmando que é habeas corpus. Se você minimamente sabe que o habeas corpus é a questão da locomoção, se você minimamente sabe que o mandado de segurança é proteger o direito líquido e certo, você nem continua lendo. Você sabe que isso está errado. São inadmissíveis nos processos as provas obtidas por meio de interceptação telefônica, ainda que autorizada pela autoridade judicial. É só assistir jornal que você sabe que isso está errado, né? Então, deixa eu ver, 10 minutos. Deixa eu ver qual é o tamanho dessa daqui. Para não ficar tão grande, essa daqui não tem que comentar muito. Questão 25. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º, estabelece direitos e garantias fundamentais aos cidadãos residentes no Brasil. Um destes direitos, então, ele está perguntando direitos fundamentais aos cidadãos residentes no Brasil. Alternativa C. Indenização por dano material ou moral no caso da vida privada, da honra ou da imagem a serem atingidas. Isso daí, se você não quiser ver isso na prática, procura o caso da Carolina Dickmann. Pesquisa aí no Google o caso da Carolina Dickmann que você vai ver isso daqui na prática, tá? Quando você vê aqui, ó, alternativa A, livre associação profissional ou sindical desde que o Estado autorize. Isso é independente. Eu me associo a sindicato se eu quiser, tá? Isso é independente, o Estado não pode se intrometer. Isso está no artigo 5º, é só você ler. Liberdade de crença ou religião e livre exercício de cultos permitidos pelas autoridades competentes. Não. No começo está bonitinho, a liberdade de crença ou religião e livre exercício, dependendo das liturgias. Nós sabemos que existem religiões pelo mundo, a gente encontra com uma maior facilidade, imagino eu, tá? Na verdade, eu não tenho certeza disso, é melhor não falar. Mas, para nós aqui, quando a gente vai ver, por exemplo, religiões que têm determinadas liturgias, por exemplo, que usam corpos humanos, que assassinam, que matam pessoas, enfim. Existem algumas religiões africanas que acabam fazendo isso. Tem outras também, tem alguns rituais, não necessariamente de matar uma pessoa, mas no Oriente Médio eu sei que tem algumas coisas. Aqui no Brasil você vai seguir a religião que você quiser. Eu sigo o que eu quero, você segue o que você quer. Salvo algumas liturgias. Se você quiser ver isso também, como que funciona aqui, que é bem legal, no ano passado teve um debate interessantíssimo, que eu não gostei do desfecho, admito, que era se as religiões brasileiras poderiam ou não usar animais em suas liturgias. O STF falou que sim, tá? Mas perceba que se for usar uma pessoa não pode, e nós sabemos que pelo mundo nós temos religiões que usam pessoas, que matam pessoas, enfim, eu não sei exatamente qual o termo que é usado, se é matar. Peço até desculpas se alguém aí é dessas religiões e eu estou me expressando errado. Eu só quis deixar um exemplo bem claro, tá? Então, o errado aqui é o quê? Sim, nós temos liberdade de crença e religião, salvo quais são as condutas das liturgias, tá bom? Tá lá no artigo 5º, dá uma lida. A C, que eu já falei que é a questão correta, dá uma olhadinha aí no que aconteceu com a Carolina Dickmann. Foi o caso que roubaram, ela mandou o notebook dela arrumar, mandou lá numa assistência técnica e eles extraíram algumas fotos íntimas dela. Se você ler todo o caso, você vai ver essa alternativa C num caso real. Aí você não vai se enganar mais, não vai se confundir, né? D. Livre manifestação do pensamento, sendo garantido sendo vedado, sendo proibido o anonimato. Eu posso achar o que eu quiser, eu posso falar o que eu quiser.
Só que eu tenho que declarar ali. E quando eu, engraçadinha, um dos motivos que tem toda uma tecnologia para nós identificarmos quem está por trás do computador, que é através do número IP, um dos motivos é isso. Eu, engraçadinha, posso até criar um perfil na rede social com qualquer nome fictício, colocar um desenho, mas se eu colocar qualquer atrocidade, se eu colocar qualquer coisa, eu sou identificada. Uma outra dica que eu posso dar para vocês enxergarem muito bem essa alternativa D, foi o caso da Maju, né, que eles falam, né, Lucas? Maria Júlia, que era a moça do Tempo, lá do Jornal Nacional, super famosa. Maju Agora. Coutinho. Oi? Maju Coutinho. Maju Coutinho. Essa moça da Globo, e teve um caso com ela, salvo engano, no ano de 2016, que fizeram comentários totalmente racistas, de conhecimento de todo mundo. E o que acontece? O perfil era um desenho e era um nome nada a ver, era um nome de qualquer bobagem, não me lembro agora qual que era. Foi identificado através do número IP. Por quê? Porque a Constituição fala o seguinte: é livre a questão do pensamento. É livre, eu posso pensar o que eu quiser, mas não pode ser anonimato. E eu não posso ser anônimo, eu posso entrar aqui no meu computador agora e escrever o que eu quiser. Só que eu tenho leis que eu tenho que respeitar. Eu vou ter que me responsabilizar pelo que eu estou escrito. Essa D aqui, quem marcou também, é uma pessoa que, como diz o Fran, não está viva. Capacidade para propor ação popular destinada a denunciar abusos de poder ou conduta do poder judiciário. Isso aqui está ligado ao mandado de segurança, tá? Ação popular é quando eu, pessoa civil, vejo qualquer atrocidade com um bem público, eu posso entrar com uma ação popular, tá bom? Ou então tem algum governante, recentemente nós tivemos aí entrando com ação popular para impugnar, né, algumas coisas das últimas ações, das últimas palavras do atual presidente da República. Não vou entrar nesses detalhes, joga aí no Google. Ação popular, põe aí de março para cá que vocês vão achar pelo menos 2 que foi entrado contra o Bolsonaro. Dá uma olhadinha aí que vocês vão enxergar. É interessante, a gente aproveita que está em casa, vê isso na prática, que não tem como mais você errar, tá? Então, a questão 25, deixa eu ver, 17 minutos. 25 é a alternativa C. Qualquer coisa, deixa o comentário aí que eu esclareço para vocês, tá bom?